Para seu conforto e qualidade, ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. A história do Oscar. Os primeiros 50 anos. A maioridade de Hollywood. No início do século XX, quando Hollywood ainda estava na infância, ir ao cinema era pouco mais que um agradável afastamento da vida cotidiana. O escapismo era a pedra fundamental da indústria cinematográfica. As plateias queriam entretenimento, talvez até para adquirir cultura, mas acima de tudo, contavam com o cinema para ajudá-las a esquecer seus problemas. Durante a Grande Depressão da década de 30 e nos anos de guerra da década de 40, o desejo do público de escapar dos problemas cotidianos tornou-se ainda mais significativo. E Hollywood obedeceu. Em meados de 1960, porém, muita coisa havia mudado no cinema. As plateias estavam exigindo retratos mais realistas do mundo onde viviam. Por sua vez, essa postura já se tornava evidente na escolha dos vencedores dos prêmios da Academia. Em 1966, a cerimônia estava completando seu 40º aniversário. Os anos seguintes constituiriam o início de uma nova era no cinema. Uma era na qual se tornava aceitável o uso de palavrões e nádegas nuas, contanto que fosse de forma artística. Vencedores do Oscar de 1966. Em 1966, o vencedor do Oscar de melhor filme foi O Homem que Não Vendeu Sua Alma. A história do chanceler inglês que foi decapitado por Henrique VIII. Num ano em que a Motion Picture Association of America estava sendo bombardeada com sexo, sexo e mais sexo nos filmes, muita gente achou que O Homem que Não Vendeu Sua Alma foi o primeiro filme decente a aparecer depois de muito tempo. Um ator inglês marcou muitos pontos para o Oscar, quando Paul Scofield ganhou o prêmio de melhor ator pela interpretação de Thomas Morris em O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Scofield estava concorrendo contra outro inglês, Richard Burton, que era o favorito para vencer, finalmente após sua 50ª indicação. Mas foi Scofield quem venceu na primeira tentativa, mais um ator shakespeariano impressionando Hollywood com seu sotaque. Ele já interpretara antes o papel de Thomas Morris na versão teatral de O Homem que Não Vendeu Sua Alma, e interpretá-lo no cinema parecia algo natural. O Homem que Não Vendeu Sua Alma também ganhou mais uma estatueta para o diretor Fred Zinnemann, que já havia deixado sua marca em 1952 com Matar ou Morrer. Zinnemann foi indicado naquele ano para melhor diretor, mas só venceu no ano seguinte com A Um Passo da Eternidade. Ele também levara para a tela o musical Oklahoma, entre muitos clássicos.
Ao todo, Fred Zinnemann havia recebido um total de 7 indicações para o Oscar, quando encerrou a carreira no início da década de 80. 1966 também foi o ano de Havaí, o épico do diretor George Roy Hill, estrelado por Julie Andrews, Max von Sydow, Richard Harris, Gene Hackman e também Carol O'Connor, muitos anos antes de All in the Family. Outra atriz do filme era uma novata chamada Jocelyn Lagarde, que não falava inglês e teve que aprender todas as falas foneticamente. Ela foi indicada para melhor atriz coadjuvante e foi uma das poucas atrizes indicadas a comparecer à cerimônia naquela noite. Nesse ano, Elizabeth Taylor ganhou mais um Oscar por Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Lizzie impressionou os mesmos críticos que haviam dito antes que ela não conseguiria interpretar esse papel. Ela engordou 11 quilos para o papel e se concentrou em baixar o tom da voz, a fim de parecer mais velha e bruxa. Mas o filme Quem Tem Medo de Virginia Woolf recebeu tanta atenção quanto Taylor, principalmente quando Jack Warner pagou $500 milhão pela peça de Edward Albee, que chocara até o pessoal da Broadway. O dramaturgo Edward Albee havia sugerido que Bette Davis e Henry Fonda interpretassem os papéis de George e Martha, e Davis adorou a ideia. Ela ainda não havia desistido da ideia de ganhar seu terceiro Oscar. Mas a Warner Brothers resolveu aproveitar toda a publicidade dada a Lizzie Burton depois que fizeram Cleópatra juntos e roubaram as manchetes em 1960. Virginia Woolf foi o primeiro filme do diretor da Broadway, Mike Nichols, que precisou deixar A Primeira Noite de um Homem na gaveta enquanto isso. Acabou valendo-lhe uma indicação para melhor diretor. Quem estava mais nervosa na noite do Oscar foi a ganhadora da estatueta de melhor atriz, Liz Taylor, que ficou furiosa quando o marido não ganhou também. Vencedores do Oscar de 1967. 4 dias antes da cerimônia de 1967, o Dr. Martin Luther King Jr. foi assassinado, o que provocou a ameaça de não comparecimento de pelo menos 5 astros escalados para se apresentar no show. Louis Armstrong, Sidney Poitier, Sam Dave Jr., Dinah Carroll e Rod Steiger disseram que só participariam se a entrega do Oscar fosse adiada para depois do enterro. A academia cedeu e pela primeira vez na história o espetáculo foi adiado em 2 dias, até depois do enterro do Dr. King. Para acompanhar os tempos, o vencedor de melhor filme de 1967 foi No Calor da Noite, estrelado por Sidney Poitier, no papel de um detetive negro da Filadélfia, que vai para uma cidadezinha do Mississippi a fim de ajudar o xerife Rod Steiger a solucionar um assassinato. O único problema é que Steiger é um sulista branco que não gosta de negros. A academia deu ao filme 7 indicações ao todo. As críticas de No Calor da Noite foram especialmente favoráveis para Rod Steiger, que conquistou o prêmio de melhor ator pelo papel do xerife intolerante. O segundo filme de Rod fora Sindicato de Ladrões em 1954, e na época ele recebeu uma indicação para melhor ator coadjuvante pela interpretação do irmão de Marlon Brando. Dizem que com o Oscar por No Calor da Noite, Steiger também recebeu a maldição do Oscar. Muitos consideraram essa interpretação o ponto alto de sua carreira. 34 anos depois de ganhar seu primeiro Oscar, Katharine Hepburn ganhou mais uma estatueta de melhor atriz por Adivinhe Quem Vem para Jantar. Este filme foi uma boa divulgação para Poitier, que interpretou o homem por quem a sobrinha de Hepburn, na vida real, se apaixonava. Mas o maior ponto de interesse era que ao lado de Hepburn estava seu amante de longa data, Spencer Tracy. Este foi seu 9º e último filme juntos, e os produtores estavam tão preocupados com a saúde de Tracy que só trabalhavam metade do dia para facilitar as coisas para ele. Hepburn e o produtor Stanley Kramer chegaram a depositar seus salários em garantia para que o estúdio pudesse contratar outro ator para interpretar o papel de Tracy caso sua saúde piorasse, a ponto de não permitir que ele concluísse o filme. Mas ele chegou ao fim e morreu 10 dias depois. Com isso, Katharine Hepburn tornou-se a opção de solidariedade para o prêmio de melhor atriz. Mas mesmo assim, a plateia ficou surpresa durante a cerimônia quando ela derrotou a favorita Faye Dunaway por Bonnie e Clyde.
Como sempre, ela não apareceu para a cerimônia daquela noite e o diretor George Cukor recebeu o prêmio por ela. Mas ela apareceu em filme naquela noite, no set de seu próximo filme, Leão no Inverno, para recordar a primeira década dos prêmios da Academia. O melhor diretor naquele ano foi o novato Mike Nichols por A Primeira Noite de um Homem. Proveniente de uma carreira de sucesso na Broadway, esse era o segundo filme de Mike, mas ele havia causado muito boa impressão no ano anterior pela direção de Quem Tem Medo de Virginia Woolf. E A Primeira Noite de um Homem havia feito mais dinheiro naquele ano do que qualquer outro filme de Hollywood. E isso realmente chamou a atenção de todo mundo. O filme também foi o pontapé inicial da carreira de Dustin Hoffman, que era um desconhecido lutando pela fama antes de interpretar o papel de Benjamin Braddock. Com o enorme sucesso de A Primeira Noite de um Homem, ele se tornou o quindim de Hollywood. Vencedores do Oscar de 1968. Em 1968, o diretor Roman Polanski escolheu a nova esposa de Frank Sinatra, Mia Farrow, para o papel principal de O Bebê de Rosemary, dizendo que só os loucos eram pessoas interessantes. Os observadores ficaram tentados a assinalar que os semelhantes se reconhecem. Naquela época, Roman Polanski era um desconhecido diretor polonês que havia obtido algum sucesso com um filme chamado A Faca na Água, feito em 1962. Quando Jane Fonda recusou o papel da dona de casa de Manhattan, que gera um filho de Satã, o papel foi oferecido a Mia Farrow, que aceitou. A senhora Sinatra soube no set, durante as filmagens, que o marido queria o divórcio, e os repórteres se aproveitaram. Quando o filme ficou pronto, a Igreja Católica foi uma das organizações que protestaram, o que tornou O Bebê de Rosemary ainda mais popular nas bilheterias. E Polanski, a sensação de Hollywood. Mas o vencedor de melhor filme daquele ano poderia ser melhor descrito como um filme à moda antiga. Oliver foi o último musical a ganhar o prêmio de melhor filme e deu vida ao romance Oliver Twist, de Charles Dickens, de uma maneira que o autor jamais poderia imaginar. Quem interpretou o papel de Artful Dodger foi Jack Wilde, que o Hollywood Citizen News chamou de mais precoce descoberta cinematográfica de 1968. O romance de Charles Dickens, Oliver Twist, já ganhou 4 versões cinematográficas, em 1922, 33, 1948 e em 82. Em 1968, o diretor Carol Reed deu um charme novo a Oliver Twist, filmando uma versão musical da história que se chamava Oliver. Sir Carol Reed era um cineasta inglês que havia começado como ator e dirigira seu primeiro filme em 1935. Na década de 60, sua reputação já era sólida em Hollywood e na Europa. E em 1962 ele começou a dirigir o remake de O Grande Motim para MGM, estrelado por Marlon Brando. Mas desentendimentos com Brando logo levaram a sua substituição pelo velho Lewis Milestone. E seu próximo trabalho em grande produção de Hollywood foi o espetáculo musical Oliver. Desta vez, ele não precisava se preocupar com Brando, mas tinha a enorme responsabilidade de encenar generosos números musicais em grandes cenários Technicolor, com um elenco de milhares de pessoas e um orçamento que tinha de se esticar até o fim da produção. Para ajudá-lo a realizar tudo isso, ele contava com alguns dos maiores talentos do cinema, entre os quais a coreógrafa Ona White, o diretor musical John Green e o cenografista John Box. A função desses técnicos experientes era levar a história de Dickens e as músicas de Lionel Bart para a tela. E a produção foi filmada na Inglaterra, com financiamento inglês e americano. É a história de um menino órfão que se envolve com um grupo de meninos de rua e punguistas, um grupo de delinquentes juvenis liderado por um homem chamado Fagin. Antes do fim da história, Oliver descobre o que é viver nas piores favelas do século XIX, mas também a elegância de uma rica residência de Londres. Mark Lester estrelou o filme no papel de Oliver, junto com Jack Wilde no papel de Artful Dodger. Oliver Reed é Bill Sikes. Shannon Wallace é Nancy. E Ron Mood é o inescrupuloso Fagin.
Um dos maiores números da produção acontece em uma cena em que Oliver acorda um dia nos arredores luxuosos de Bloomsbury Square e vai à varanda para ver essa parte de Londres iniciar um novo dia, com seus vendedores de rua, guardas reais do palácio e pitorescos pedestres. A coreógrafa Ona White considerou essa uma das cenas mais difíceis de realizar, por causa da vastidão do espaço. Bloomsbury Square era uma área enorme, e sua função era fazer parecer que cada centímetro dela estava vivo, com personagens cantando e dançando o número musical de Lionel Bard, Who Will Buy? Nisso estavam incluídos os 42 guardas que precisavam percorrer a praça de ponta a ponta. E ela teve a ideia de, em certo ponto, desacelerar essa marcha, fazendo sua velocidade cair à metade durante determinado trecho da música. Isso permitiu que eles ficassem mais tempo em cena e fez com que a rua parecesse mais cheia. E quando voltaram a acelerar no fim do número a mudança de velocidade, tudo pareceu tão natural como se estivessem fazendo assim por hábito. Um pouco mais fácil, segundo White, foi a coreografia das cenas da favela, nas quais Oliver e o Artful Dodger saem batendo carteiras e provocando confusão, enquanto cantam Consider Yourself, a canção que apresenta Oliver a esse submundo bizarro liderado por Fagin. É uma sequência muito mais acelerada, que demonstra o quanto Oliver está nervoso com esse novo estilo de vida para o qual está sendo arrastado. O trabalho do cenografista John Box ganha vida nas cenas de Fagin, quando as cores são todas marrom e negro, com exceção do vestido vermelho brilhante usado pela personagem Nancy, interpretada pela atriz Shani Wallis. Na história, o personagem de Nancy é uma pessoa moralista e de bom coração em meio à sujeira imoral. E o esquema de cores de Box faz sua parte ao acentuar esse fato. Como frequentemente se faz em produções caras, Box construiu com antecedência versões em miniatura de todos os cenários para poder trabalhar com o diretor Carol Reed e os outros artistas visuais antes do início das filmagens. O resultado final foi um grandioso espetáculo musical, o último dos grandes musicais de Hollywood a ganhar Oscars em abundância e fazer grande sucesso de bilheteria. Oliver ganhou 6 prêmios da Academia, entre eles o de melhor filme, melhor direção para Sir Carol Reed, melhor direção artística, melhor trilha sonora e um Oscar especial para a coreógrafa Ona White. Dickens se assustaria ao ver o que Hollywood fizera com seu triste romance, mas os cineastas envolvidos ficaram entusiasmadíssimos ao ver que todo o seu trabalho tivera tão boa repercussão. O melhor ator desse ano foi Cliff Robertson, por Os Dois Mundos de Charlie. Era a versão cinematográfica de um romance famoso, Flowers for the Algernon, sobre um homem retardado que miraculosamente se transforma em um gênio durante uma experiência, mas que acaba gradualmente voltando a ser retardado. Foi o próprio Robertson que comprou os direitos dessa história, convencido de que faria muito por sua carreira. E tinha razão, mas ele precisou esperar 7 longos anos para finalmente fazer o filme. Mas o verdadeiro centro das atenções na noite do Oscar foi a categoria de melhor atriz. Quando chegou a hora de anunciar a vencedora, a apresentadora Ingrid Bergman surpreendeu a plateia ao revelar que havia um empate. As vencedoras eram Katharine Hepburn, pela 2ª vez consecutiva, desta vez por Leão no Inverno, e Barbra Streisand, por Garota Genial. Garota Genial foi o primeiro filme de Barbra Streisand, depois que ela começou a chamar a atenção do público 6 anos antes, na produção teatral de Ambição de Mulher. Nascida no Brooklyn, Nova York, Barbra sabia desde criança que queria ser atriz e trabalhou como telefonista e lanterninha de cinema antes de vencer em um concurso em Greenwich Village. Isso levou a alguns trabalhos em teatro fora do circuito da Broadway e, finalmente, à produção da Broadway de Ambição de Mulher, que coestrelou com Elliot Gould, o homem com quem se casaria mais tarde. A interpretação de Barbra nesse espetáculo lhe valeu um New York Critics Award. E a partir de então a CBS assinou um contrato com Streisand que incluía especiais de televisão e discos. Mas foi o diretor musical de Ambição de Mulher, o coreógrafo Herb Ross, que chamou a atenção do produtor Ray Stark para Barbra. E em 1964,
ele lhe deu o papel da estrela Fanny Brice em seu musical da Broadway chamado Garota Genial. Era a história da cantora e comediante Brice, mulher que compensava a vida pessoal infeliz fazendo as plateias rirem de seu trabalho no palco. A mesma equipe levou o espetáculo à tela em 1968, que teve trilha sonora musical de Bob Merrill e Julie Stein, e também foi estrelado pelo ator egípcio Omar Sharif em seu primeiro musical. Ele se tornara famoso depois de estrelar em 1962 o épico de David Lean, Lawrence da Arábia, que também levara Peter O'Toole ao estrelado. Em Garota Genial, Sharif interpretava Nick Arstein, o homem que acaba se casando com Fanny Brice. O encarregado da produção era o premiado diretor William Wyler. A maior cena do filme é o gigantesco número Don't Rain on My Parade, que levou os astros e mais de 100 membros da equipe a Hoboken, New Jersey, e ao porto da cidade de Nova York, onde se gastou $250 mil na filmagem da sequência. A velha Jersey Central Railroad Station, em Hoboken, abriu para o público em 1890, mas fechou no início da década de 60, depois de cair no abandono. Mas Hollywood sabia fazer milagres, e durante os 10 dias da filmagem dessa sequência, a estação foi reformada e ficou parecendo novinha em folha, levando um novo sopro de vida a uma estação ferroviária fantasma. Elaboradas roupas da virada do século novamente iluminaram as plataformas da estação ferroviária, enquanto as luzes, as câmeras e a ação iluminavam o cenário cinzento e transformavam tudo em um playground em forma de estúdio. Uma das pessoas mais empolgadas com toda essa agitação era Charlie Peterson, empregado da estação desde 1929 e neto de um dos primeiros guarda-freios da Jersey Central Railroad Station em 1890. Desde que fechara alguns anos antes, Peter era o único zelador da velha estação e estava sempre por perto para assistir a todas as filmagens. A maior emoção foi quando o diretor William Wyler lhe ofereceu uma participação simbólica no filme, que ele aceitou com prazer. O papel de Charlie envolvia uma reação em grande estilo, quando uma das garotas de Ziegfeld, interpretada pela atriz Anne Francis, passa por ele na plataforma. Streisand viajou com o filhinho Jason Gold, mas o futuro astro de O Príncipe das Marés era jovem demais para se lembrar de toda a agitação que a mãe estava fazendo em sua estreia cinematográfica. Para Barbara, era um retorno triunfante às origens, e os nova-iorquinos formaram multidões para ver as filmagens. A sequência culminante envolve uma tomada elaborada em helicóptero que cai rapidamente sobre Barbara, quando ela passeia de barco pela Estátua da Liberdade, planando para o porto de Nova York, enquanto dubla a música Don't Rain on My Parade. Esta foi uma estreia cinematográfica espetacular para a nativa do Brooklyn, e ganhar o Oscar de melhor atriz foi só o início de sua incrível carreira em Hollywood, atualmente ainda a todo vapor. 2 anos depois, ela ganhou um Tony especial de atriz da década, quando estava apenas com 28 anos de idade. Ela se divorciou logo de Elliot Gould, e em seu caminho rumo a tornar-se uma das mulheres mais fortes da história do cinema, ela acabou tornando-se produtora e diretora, além da superestrela que já era como cantora e atriz. 1968 também foi o ano em que surgiu 2001, Uma Odisseia no Espaço, quando o diretor Stanley Kubrick convenceu a MGM a lhe dar $11 milhões para ir à Inglaterra e fazer seu filme num estúdio sonoro londrino. Ele criou até os próprios efeitos especiais. O filme ganhou 3 indicações para o Oscar, inclusive os melhores efeitos especiais para Kubrick. Também tornou bastante popular a trilha sonora de Johann Strauss, principalmente em universidades. Muitos jovens nem imaginavam, mas na verdade estavam curtindo música clássica. Vencedores do Oscar de 1969. Quando Perdidos na Noite ganhou o prêmio de melhor filme de 1969,
tornou-se o único filme proibido para menores a receber tal homenagem. Haviam acabado de montar o Ratings Board em substituição ao selo de aprovação da MPAA, e a classificação X significava que menores de 17 anos não poderiam entrar no cinema. Os executivos do estúdio da United Arts entraram em pânico, pois isso significaria poucas vendas para o filme, mas logo ficou provado que estavam equivocados. Parece que praticamente todo mundo queria ver um legítimo filme da categoria X. O Ratings Board afrouxou um pouco mais tarde e reduziu o X para R, satisfazendo a todos. O diretor John Schlesinger conquistou o Oscar de melhor diretor por esse filme. A princípio, ele achava que Jon Voight não era o ator adequado para o papel de Joe Buck e queria contratar Michael Sarrazin para esse papel. Mas Sarrazin não conseguiu adaptá-lo à sua agenda e Voight ficou com o papel, com o qual Schlesinger mais tarde ficou satisfeito, dizendo que não poderia pensar em ninguém mais para interpretá-lo. Nessa época, John Wayne já havia se recuperado do trauma de O Álamo 9 anos antes e ficou feliz ao receber seu Oscar de melhor ator por Bravura Indômita. Esse ano marcou seu 40º aniversário de show business e parecia o momento adequado para o reconhecimento. A revista Time o colocou na capa, uma honra quase tão grande quanto a conquista do Oscar. E a Life também publicou uma matéria que o comparava com o novato Dustin Hoffman. Embora Wayne tenha incomodado muitas pessoas politicamente corretas, compensou tudo naquele ano com Bravura Indômita. Ele também havia recentemente derrotado o câncer, ou pensava que sim, e isso foi o suficiente para convencer a Academia a homenagear The Duke enquanto vivo. Mas o câncer voltaria uma década depois e dessa vez ele não o derrotaria. A melhor atriz de 1969 foi Maggie Smith, por seu papel em Primavera de uma Solteirona, um filme que não se dera bem na bilheteria, embora tenha recebido boas críticas. Era o primeiro de 2 Oscars de melhor atriz para Smith. Vencedores do Oscar de 1970. O melhor filme de 1970 foi Patton, Rebelde ou Herói, um projeto que Frank McCarthy passou 20 anos tentando realizar. Finalmente conseguiu que um jovem recém-graduado pela Faculdade de Cinema da Universidade da Califórnia, chamado Francis Ford Coppola, escrevesse o roteiro cinematográfico. E 4 anos depois, Darryl Zanuck, da 20th Century Fox, resolveu finalmente fazer o filme. Quando Robert Mitchum e Burt Lancaster disseram que não queriam o papel principal, o estúdio escalou George C. Scott. Scott deu problemas ao estúdio desde o início, quando disse que o roteiro era ruim e que o personagem Patton estava sendo mal representado. O Oscar de melhor diretor ficou com o diretor de Patton, Franklin Schaffner, que estava na Europa trabalhando em outro filme na noite da cerimônia. O ator Karl Malden, que já havia recebido um Oscar de melhor ator coadjuvante e também astro de Patton, recebeu o prêmio por Schaffner, dizendo à plateia que não poderiam ter dado o prêmio a um cara melhor. Até aqui tudo bem, mas a Academia sabia que teria problemas com o astro George C. Scott, caso ele ganhasse o Oscar de melhor ator. Ao ser indicado, George havia dito que não aceitaria o prêmio caso vencesse, por não acreditar em competições entre atores. A Academia resolveu não retirar a indicação. E quando Goldie Hawn gritou "Ai, meu Deus, o vencedor é George C. Scott", não havia onde deixar o Oscar a não ser nos cofres da Academia. Ainda está lá. Mais tarde, George disse aos repórteres que assistira a um jogo de hóquei pela TV naquela noite e depois fora para a cama. Mas ele realmente incomodou a Academia quando não apareceu para receber um prêmio Emmy por uma interpretação na televisão algum tempo depois. O Oscar de melhor atriz ficou com Glenda Jackson por Mulheres Apaixonadas. Jackson havia dito em uma entrevista anterior que suas 2 estrelas americanas favoritas eram Joan Crawford e Bette Davis. E quando ganhou o Oscar, foi Bette que ligou para ela na Inglaterra para dar a boa notícia. Para não ficar por baixo, Joan lhe enviou um telegrama de parabéns. Os vencedores do Oscar de 1971. Em 1971, outro filme impróprio para menores concorreu ao Oscar de melhor filme, Laranja Mecânica.
Houve quem chamasse de obra-prima o filme de Stanley Kubrick, mas alguns astros mais velhos não apareceram na cerimônia daquele ano em protesto por sua indicação. Não obstante, o filme fez de Malcolm McDowell um astro e ganhou 4 indicações para o Oscar, entre elas a de melhor filme e a de melhor direção para Kubrick. Outro grande sucesso de 71 foi um diretor novo de 32 anos de idade, Peter Bogdanovich, que havia adaptado A Última Sessão de Cinema e o transformou em um filme em preto e branco com um elenco acadêmico. No elenco estavam Jeff Bridges, Cloris Leachman, Ellen Burstyn, Rand Quaid, Eileen Brennan, Ben Johnson e Sybil Shepherd. O jovem crítico de cinema que se tornara diretor disse aos repórteres que aquele era um filme sobre pessoas e que as pessoas do filme viviam em uma cidadezinha do Texas nos anos 50. Cloris Leachman e Ben Johnson ganharam Oscars por seus papéis coadjuvantes. Indicado para 8 Oscars, A Última Sessão de Cinema é considerado o maior filme de Bogdanovich. Mas o vencedor do Oscar de melhor filme era de um outro diretor jovem, William Friedkin, chamado Operação França. Era um filme de ação que envolvia o tráfico de heroína para Nova York e que contava com uma das cenas de perseguição mais famosas da história, quando um carro tenta alcançar um trem elevado. Os críticos disseram que era a cena mais empolgante já vista no cinema, desde a corrida de bigas em Ben-Hur. Mas Friedkin disse que se tornou fácil depois que entraram na ilha de edição e mixaram todas as cenas. Quando se tornou o diretor mais jovem a ganhar um Oscar, o diretor de 32 anos de idade disse que ainda tinha muito a aprender. O astro de Operação França foi o vencedor do Oscar de melhor ator, Gene Hackman. Friedkin havia pensado em inúmeros outros atores para o papel antes de ficar com sua 7ª opção, Hackman. O filme mais importante de Gene Hackman até então fora Bonnie e Clyde, de 1967. Mas com Operação França, ele conseguiu o maior destaque de sua carreira até então e admitiu que quase saiu do filme em certo momento, quando a violência se tornou demasiada para ele. As honras de melhor atriz ficaram com Jane Fonda, por seu papel de prostituta em Clute, O Passado Condena, 10 anos antes que o próprio pai, Henry Fonda, ganhasse um Oscar. Mas o maior evento da cerimônia do Oscar daquele ano foi o retorno ao lar do eterno vagabundo. Charlie Chaplin foi homenageado com mais um prêmio especial da Academia, 43 anos depois de ganhar o primeiro. Dessa vez ele apareceu para recebê-lo por sua contribuição em fazer do cinema a forma de arte deste século. Essa foi a única cerimônia do Oscar à qual ele compareceu. Vencedores do Oscar de 1972. 1972 estabeleceu um recorde ao indicar 3 atores negros em papéis principais. Paul Winfield e Cicely Tyson por Sounder, Lágrimas de Esperança, e Diana Ross por O Ocaso de uma Estrela. Nenhum deles ganhou. Shelley Winters disse mais tarde que estava sentada atrás de Diana Ross, que começou a chorar incontrolavelmente quando seu nome não estava no envelope. Shelley tentou consolar a atriz, dizendo que haveria outras chances de vencer. "Não para uma negra", gritou Ross. Foi Liza Minnelli que venceu por sua interpretação de Sally Bowles em Cabaré, a adaptação cinematográfica de um musical que fora escrito especialmente para ela. Naquele momento, ela já havia superado o status de ser apenas a filha de Judy Garland. Liza é a única vencedora do Oscar cujos pais também ganharam o prêmio: Judy Garland e Vincent Minnelli. O prêmio de melhor diretor ficou com Bob Fosse por Cabaré. Depois de Cabaré, ele passou a ser muito requisitado em Hollywood, onde dirigiu Lenny, 2 anos depois, em 1974. O melhor filme do ano, O Poderoso Chefão, foi considerado um dos maiores filmes da história e fez do diretor Francis Ford Coppola um nome bastante conhecido.
Mas seu estúdio, a Paramount Pictures, a princípio achava que esse filme era simplesmente mais um daqueles filmes de gangsters de segunda categoria e queria escalar Burt Lancaster e até Orson Welles para o chefe do clã Corleone, o Don Corleone. Mas Coppola estava obcecado com a ideia de contratar Brando para o papel. E quando o ator aceitou o convite e enfiou o papel higiênico na boca na hora de fazer o teste para o papel, a Paramount cedeu. Foi uma atitude inteligente, pois Brando acabou ganhando o Oscar de melhor ator por sua interpretação. Vencedores do Oscar de 1973. Em 1973, a Newsweek fez uma piada dizendo que Golpe de Mestre voltava a reunir o melhor casal romântico do cinema, Paul Newman e Robert Redford. Golpe de Mestre ganhou o Oscar de melhor filme daquele ano, fazendo com que Julia Phillips se tornasse a primeira mulher produtora a receber um Oscar. Jack Nicholson havia recusado o papel principal ao lado de Paul Newman, mas Robert o agarrou sem hesitar. O roteiro fora escrito por um jovem de 27 anos de idade, David Ward, que na época não fazia ideia de que acabaria ganhando o Oscar por ele na categoria de melhor roteiro original. O melhor ator daquele ano foi Jack Lemmon, por Sonhos do Passado. Jack já havia recebido o prêmio de melhor ator coadjuvante em 1955 por sua interpretação em Mr. Roberts. Porém, mais tarde diria que o papel de dono de uma fábrica de roupas era o seu favorito, dentre todos os seus filmes. Mas seu estúdio, a Paramount, não gostou do filme e não evitou que Sonhos do Passado fracassasse na bilheteria. Pela segunda vez em 4 anos, o Oscar de melhor atriz ficou com a atriz inglesa Glenda Jackson. Desta vez por um toque de classe. Ela disse que queria tentar fazer uma grande comédia americana para ver se teria êxito. Ao que tudo indica, teve. A menina de 10 anos, Tatum O'Neal, ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por Lua de Papel e se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o tão disputado Oscar. Ela trabalhara ao lado do pai na vida real, o ex-astro de A Caldeira do Diabo, Ryan O'Neal, que disse achar que ingressar no cinema faria bem à filhinha. Bem, obviamente não fez mal. Vencedores do Oscar de 1974. Em 1974, O Poderoso Chefão, segunda parte, foi a única sequência de filme a ganhar o Oscar de melhor filme na história do Oscar. Depois do enorme sucesso do primeiro épico, a América estava ansiosa por assistir ao segundo filme dos Corleone e ficou surpresa ao descobrir que gostaram tanto do segundo filme quanto do primeiro. Francis Ford Coppola ganhou o Oscar de melhor diretor e seu pai, Carmine, ganhou o de melhor trilha sonora, fazendo deles a única dupla de pai e filho a ganhar o Oscar depois dos Houstons em 1948 por O Tesouro de Sierra Madre. Art Carney ganhou o Oscar de melhor ator por Harry, o Amigo de Tonto, depois que James Cagney, Frank Sinatra e Laurence Olivier recusaram o papel. O escritor e diretor Paul Mazursky finalmente contratou o ex-astro da televisão para o papel de um viúvo, viajando de carona com o gato por todo o país. Norton havia percorrido um longo caminho depois de The Honeymooners, e este seria o maior papel cinematográfico de Art. Ellen Burstyn havia interpretado a filha em Harry, o Amigo de Tonto, mas ganhou o Oscar de melhor atriz do ano por Alice Não Mora Mais Aqui. A estrela de A Última Sessão de Cinema conseguira convencer o novato Martin Scorsese a dirigir o filme. Até a época da Inocência, de 1993, provavelmente foi o filme menos violento que Scorsese fez. Vencedores do Oscar de 1975. Em 1975 foi o ano em que Warren Beatty interpretou um cabeleireiro que dormia com Julie Christie, Goldie Hawn, Lee Grant e Carrie Fisher em Shampoo. Os observadores brincaram dizendo que Warren Beatty só precisou aparecer e ser ele mesmo, a não ser na parte do cabeleireiro.
Em 1975, Um Estranho no Ninho tornou-se o segundo filme da história a fisgar todos os grandes prêmios da Academia. Um Estranho no Ninho foi o projeto que Kirk Douglas passou anos tentando financiar, até entregá-lo frustrado ao filho Michael. O filho teve mais sorte. A produção ganhou o Oscar de melhor filme, melhor ator para Jack Nicholson, melhor atriz para Louise Fletcher, melhor roteiro adaptado para Lawrence Hoban e Bo Goldman, e melhor diretor para Milos Forman. No dia seguinte à entrega dos prêmios, Um Estranho no Ninho foi relançado e ganhou mais 50 milhões de bilheteria. Jack Nicholson, que apenas uma década antes havia cortado os dentes em filmes de segunda categoria de Roger Corman, encerrou seu discurso de recebimento do Oscar agradecendo ao empresário por 10 anos antes de haver dito que ele não tinha talento para ser ator. Mas o filme mais famoso de 1975 ganhou apenas alguns Oscars técnicos na cerimônia desse ano. Ele teve um pouco mais de sucesso junto ao público. Tubarão foi dirigido por Steven Spielberg, que estava com 27 anos e filmado no litoral de Massachusetts. A história do tubarão assassino foi a consagração de Spielberg e ganhou mais dinheiro do que qualquer outro filme da história, batendo o recorde de E o Vento Levou e O Poderoso Chefão. Embora não recebesse prêmio nenhum, era um jovem diretor que ainda ia fazer muita coisa. Vencedores do Oscar de 1976. O melhor filme de 1976 foi Rocky o Lutador. Sylvester Stallone tinha a sorte de ter uma mãe astróloga amadora. Ela havia previsto que seu primeiro grande sucesso seria como autor, então ele resolveu trabalhar em um roteiro sobre boxe, inspirado num embate de 1975 entre Muhammad Ali e Chuck Wepner, e apareceu poucos dias depois com o primeiro rascunho de Rocky. Quando o vendeu aos produtores independentes Robert Chartoff e Irving Winglis, Stallone fez questão de fazer o papel principal, e eles acabaram cedendo. Como diz o ditado, nascia um astro. Enquanto isso, John Avildsen, diretor de Rocky, ganhou o Oscar de melhor direção. Peter Finch morreu poucos dias antes de ser indicado por sua interpretação em Rede de Intrigas, fazendo com que se tornasse o segundo morto a ganhar um Oscar e o primeiro ator morto. Sidney Lumet havia dirigido Finch em seu último e maior papel cinematográfico. E ele é mais lembrado nesse filme por pedir aos telespectadores que enfiassem a cabeça para fora da janela e gritassem: "Estou uma fera e não vou aguentar mais isso." Faye Dunaway estava bem viva para receber seu Oscar de melhor atriz por Rede de Intrigas. Havia recebido antes 2 indicações por Bonnie e Clyde e Chinatown. E já havia conquistado em Hollywood a fama de ser um tanto difícil. E Barbra Streisand ganhou seu segundo Oscar pela coautoria da melhor canção Evergreen, tornando-a a única pessoa a ganhar prêmios de interpretação e composição. Vencedores do Oscar de 1977. Noivo Neurótico, Noiva Nervosa ganhou o Oscar de melhor filme de 1977. Woody Allen explicou que queria mais do que gargalhadas dessa vez, e fizeram uma comédia romântica ligeiramente autobiográfica que examinava os relacionamentos amorosos nos anos 70. A plateia e a crítica gostaram muito do filme, que se deu muito bem na bilheteria. Era o próprio Woody que estrelava o filme, ao lado de sua ex-namorada na vida real, Diane Keaton. Woody Allen ganhou naquele ano os Oscars de melhor diretor e melhor autor, mas não pôde comparecer à cerimônia de entrega dos prêmios. Dizem que ele estava fazendo o que sempre faz nas noites de segunda-feira, tocando clarinete com a banda da casa no Michael's Pub em Manhattan. Noivo Neurótico, Noiva Nervosa foi o 7º filme que ele dirigiu, e, em suas próprias palavras, um filme mais sério do que qualquer outra coisa que tentei fazer antes. Allen bateu o recorde ao ser a primeira pessoa indicada para os prêmios de melhor autor, melhor diretor e melhor ator em um só filme,
desde que Orson Welles ganhara nas 3 categorias por Cidadão Kane em 1941. Diane Keaton ganhou o Oscar de melhor atriz por seu papel em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa e não conseguia parar de rir quando subiu ao palco para receber o prêmio. O melhor ator daquele ano foi Richard Dreyfuss, por A Garota do Adeus, de Neil Simon. Era um projeto originalmente intitulado Bogart Sleep Here e que começara a ser filmado com Robert De Niro no papel principal e Mike Nichols na direção. Mas depois de algumas semanas, a produção foi interrompida e De Niro e Nichols se separaram, dizendo que simplesmente não estava funcionando. Simon reescreveu o roteiro, desta vez com o ator de 29 anos de idade Richard Dreyfuss em mente. Finalmente funcionou, e a esposa de Simon na vida real, Marsha Mason, estrelou ao lado de Dreyfuss o filme rebatizado de A Garota do Adeus, que se tornou o filme de Neil Simon a atingir mais alta renda. O Oscar comemorou seu 50º aniversário em 1977 e em meio século Hollywood já havia visto de tudo. O Oscar estava com 50 anos de idade e já fazia tanta parte de Hollywood quanto os astros da calçada da fama. Ainda era uma fonte de poder e respeitabilidade instantâneos na cidade de celuloide, um modo de duplicar ou triplicar a renda, acrescentando milhões à receita de bilheterias dos filmes ou atraindo os melhores roteiros, diretores e atores para cada novo projeto. E acima de tudo, ganhar um Oscar significava não precisar nunca mais ir para a cama com tanta gente. A partir de então, eram essas pessoas que tinham de ir para a cama com o vencedor. O Oscar cresceu junto com o cinema e se transformou em uma cerimônia anual que hoje em dia é quase um feriado. O que começou como um pequeno jantar dado por Louis B. Mayer é atualmente o mais espetacular evento do meio de comunicação que conhecemos: o cinema. E enquanto as plateias apreciarem o glamour e a empolgação dos grandes espetáculos, sempre haverá um lugar para o Oscar.